Fala pessoal, bem-vindos de volta! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, parece complicado, mas que na verdade é a bússola de qualquer negócio: planejamento estratégico. Muita gente acha que isso é coisa de consultor, né? Que vira um calhamaço de papel que fica na gaveta. Mas a verdade é que a falta de um plano bem feito é o que mais quebra empresas por aí. Sabe aquela sensação de estar correndo o dia inteiro, apagando incêndio atrás de incêndio, mas no fim do dia parece que não saiu do lugar? Pois é, isso é um sintoma clássico de falta de direção. Para ajudar a gente a entender isso na prática, vamos usar o nosso estudo de caso, o Café Inovador, e transformar aquela vontade de crescer em uma estratégia de verdade. Então, pega o seu café e vem comigo. A nossa jornada hoje vai ter 5 paradas obrigatórias. Primeiro, vamos entender por que não decidir nada custa muito caro. Depois, a gente vai aprender a definir a identidade do negócio, a saber quem a gente é. No terceiro ponto, vamos ver como medir o que realmente importa. Daí, a gente conecta a estratégia com o dinheiro e, por fim, a parte mais importante de todas: como fazer o plano sair do papel. Vamos nessa? Ok, vamos começar por aqui. Muita gente pensa que o importante é vender, fazer o dia a dia girar e que planejar é perda de tempo. Mas olha só, não tomar uma decisão custa muito mais caro do que tomar uma decisão errada. Pensa que a sua empresa é um táxi, com um taxímetro ligado. Se você não tem um destino claro, o carro fica só rodando, gastando gasolina, tempo e não chega em lugar nenhum. Esse é exatamente o custo da indecisão. E esse custo se manifesta de 4 formas bem claras. Vamos usar o nosso café inovador. Imagina que os sócios têm R$100 mil em caixa, mas estão há 6 meses paralisados. Primeiro, oportunidades perdidas. Enquanto eles discutem se reformam a loja ou compram um torrador de café, o concorrente do outro lado da rua lança um blend novo e rouba os clientes. Segundo, dispersão de recursos. Não é só o dinheiro parado, é a energia dos líderes gasta em briga em vez de crescimento. Terceiro, desalinhamento interno. Cada equipe começa a puxar para um lado, o marketing quer uma coisa, a operação quer outra, vira um caos. E por fim, o mais triste, perda de talentos. O barista, super talentoso, cansa daquela falta de rumo e vai embora para um concorrente que tem um plano claro. O dinheiro que deixou de entrar e o talento que foi embora, esse é o boleto que a indecisão cobra. E essa ideia de planejar, claro, não é de hoje, mas ela evoluiu muito. Lá nos anos 50, as empresas faziam planos super rígidos, de 10 anos, achando que o futuro era só uma linha reta. Aí, nos anos 80, o foco passou a ser entender a competição. Já nos anos 90, a ficha caiu. Ter um plano não adianta nada se ele não for executado. E aí nasceram ferramentas como o Balanced Scorecard. E hoje, no mundo em que a gente vive, a palavra-chave é agilidade, com métodos como os OKRs, que permitem que a gente ajuste a rota muito mais rápido. Bom, antes de decidir qualquer coisa, o Café Inovador precisa responder uma pergunta básica, mas fundamental: quem somos nós? É como pegar um mapa. Para traçar uma rota, a gente precisa primeiro encontrar o nosso ponto de partida. Essa é a fase que a gente chama de diagnóstico. Isso aqui, pessoal, não é para fazer um quadro bonito e pendurar na parede da recepção, viu? Missão, visão e valores são, na verdade, ferramentas para tomar decisão. A missão do Café Inovador não é simplesmente vender café, é despertar a criatividade. A visão tem que ter ambição e prazo, mas o mais importante são os valores. Se o valor é transparência com o produtor e aparece um fornecedor oferecendo um grão 30% mais barato, só que de uma fazenda que explora o trabalhador, o Café Inovador tem que dizer não. Simples assim. Se um valor não te faz tomar uma decisão difícil, que às vezes dói no bolso, ele não é um valor de verdade, é só marketing. Depois de olhar para dentro, a gente olha para fora, para o campo de batalha. As 5 forças de Porter ajudam a gente a sacar se o nosso setor é atraente ou não. Por exemplo, a ameaça de novos concorrentes hoje é altíssima. Qualquer um com uma maquininha, um Pix e uma boa ideia pode começar a vender café na praça do bairro amanhã. E o poder dos compradores também está lá em cima. O cliente hoje quer saber se o seu copo é reciclável, se o seu negócio é sustentável. Essa pauta, que a gente chama de ESG, dá um poder gigante para o consumidor. Se o Café Inovador não se ligar nisso, o cliente troca de cafeteria com um clique. Tá, mas e aí? O que a gente faz com essa análise toda? A gente transforma em ação, usando uma ferramenta chamada Matriz TOLS. Olha que sacada genial. A gente pega uma força interna do Café Inovador, que é ter baristas premiados, e cruza com uma oportunidade lá de fora, que é o aumento do consumo de café bom em casa. A estratégia que nasce disso? Criar o clube de assinatura do barista. A gente não só vende o grão, a gente ensina o cliente a ser um barista em casa. Pronto. Uma análise virou uma nova fonte de receita. Ok, então decidimos. Vamos lançar o clube de assinatura. Fantástico! Mas como a gente vai saber se isso está realmente dando certo?
Se a gente olhar só para o lucro no fim do mês, é como dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. A gente precisa de indicadores que mostrem o que está lá na frente. Para isso, o Balanced Scorecard é uma ferramenta perfeita. Pensa numa árvore. O financeiro, que é o lucro, são os frutos. É o que todo mundo vê e quer colher. Mas para ter fruto, a gente precisa de uma copa cheia de folhas, que são os nossos clientes satisfeitos. Para ter clientes satisfeitos, o tronco da árvore, que são os nossos processos internos, tem que ser forte. E nada disso para em pé sem as raízes, que é a nossa capacidade de aprender e crescer como equipe. Ou seja, se eu não investir em treinar meus baristas, as raízes, eu não vou colher lucro, os frutos. O BSC mostra essa lógica de causa e efeito. Aí alguém pode dizer, mas isso parece muito lento, eu preciso de velocidade. Perfeito. É aí que entram os OKRs, que ficaram famosos com o Google. E o legal é que um não briga com o outro. Eles se complementam. Pensa assim, o BSC é a bússola, que garante que a saúde do negócio como um todo está boa, de forma equilibrada, no longo prazo. O OKR é o acelerador, que a gente pisa a fundo em poucas prioridades a cada 3 meses. Um cuida da saúde, o outro da performance. Vamos ver um OKR do café inovador na prática. O objetivo tem que ser algo inspirador, que mexe com a gente, tipo ser a Disney das cafeterias da cidade. Ok, mas como a gente mede isso? Com os Key Results. Por exemplo, aumentar o NPS de 50 para 75. Ou reduzir o tempo de resposta ao cliente de 48 para 4 horas. E aqui está o pulo do gato. Essas metas têm que ser ambiciosas, daquelas que dão até um frio na barriga. Se a equipe bate 100% da meta todo trimestre, é porque a meta estava fácil demais. O ideal é atingir uns 70%. Isso força todo mundo a pensar diferente, a inovar de verdade. Muito bem. A estratégia está linda, os OKRs definidos, a parede cheia de post-it colorido. Mas quem é que paga essa conta? Agora a gente chega na parte onde o filho chora e a mãe não vê. A hora de conectar o plano com o dinheiro. É aqui, infelizmente, que a maioria das estratégias morrem na praia. E o grande vilão aqui costuma ser um conflito clássico. O plano estratégico olha para um horizonte de 3, 5 anos. Já o orçamento anual, o famoso budget, só consegue enxergar os próximos 12 meses. O plano diz, vamos inovar, vamos crescer, mas o orçamento diz, corta 20% das despesas para ontem. O que acontece? Para salvar o resultado do trimestre, a gente acaba sacrificando o futuro da empresa. E como a gente resolve isso? Criando uma linha no orçamento que é blindada, que a gente chama de Stratex, ou despesas estratégicas. Digamos que para o café inovador, essa verba seja de R$300 mil no ano. Esse é o dinheiro sagrado da estratégia. É o dinheiro para abrir a loja nova, para desenvolver o clube de assinatura, pode cortar a verba do cafezinho do escritório, pode renegociar com todo mundo, mas nesse valor aqui, ninguém mexe. Essa disciplina que separa quem executa a estratégia de quem só fica reagindo ao dia a dia. E se o mundo vira de cabeça para baixo no meio do ano? Digamos que deu uma geada lá em Minas e o preço do grão de café subiu 40%. O orçamento que a gente fez em janeiro já não vale mais nada. A gente senta e chora? Não, a gente usa uma coisa chamada Rolling Forecast, que é uma previsão contínua. Em vez de esperar o ano acabar para ver o tamanho do rombo, a gente recalcula a rota todo mês. O grão subiu? Na semana seguinte a gente já está testando um novo preço para o cappuccino, ou criando uma campanha para reduzir desperdício. É agilidade na veia. E chegamos à reta final, a parte mais crítica de todas. Porque olha, ter uma estratégia genial é só 10% do jogo. Os outros 90% são execução. Pura e simples disciplina para fazer acontecer. Como a gente garante que o plano não vai virar só um documento bonito? Primeiro passo, priorizar. As empresas sofrem de uma doença chamada síndrome do portfólio inchado. Querem fazer tudo ao mesmo tempo e, no fim, não terminam nada. Uma ferramenta simples e muito poderosa para isso é a matriz de impacto versus esforço. A gente foca nos quick wins, as vitórias rápidas, e planeja com muito cuidado os projetos estratégicos. E o mais importante, a gente aprende a identificar e eliminar as armadilhas, aqueles projetos que gastam uma energia danada e trazem pouco resultado. Saber dizer não é uma das competências mais estratégicas que existem. Depois de priorizar, a gente precisa de clareza. Na reforma da loja, quem decide a cor da parede? É o dono, o marketing, o arquiteto? Se todo mundo é responsável, na prática ninguém é. A matriz RACI resolve essa confusão. Para cada tarefa, a gente define quem é o responsável por executar, quem é o accountable, ou seja, o único dono da decisão, quem precisa ser consultado e quem só precisa ser informado. A regra de ouro é, só pode existir uma única pessoa que aprova, um único A. Isso acaba com a ambiguidade e faz as coisas andarem. E para manter a estratégia viva no dia a dia, a gente precisa de rituais. O mais importante deles é a reunião de avaliação de estratégia. Ela acontece todo trimestre e o foco dela não é apagar os incêndios da semana.
O foco é dar um passo para trás e analisar o progresso das grandes iniciativas. E tem uma regra de ouro. No máximo 30% do tempo é para apresentar número em slide. Os outros 70% são para discussão de qualidade, para tomada de decisão. É o momento de levantar a cabeça do operacional e olhar para o horizonte. E assim a gente fecha o ciclo completo. Olha só que jornada. Saímos de um estado de paralisia, que custa caro, definimos nossa identidade, analisamos o mercado, escolhemos as ferramentas certas para medir o que importa, garantimos o dinheiro para financiar o futuro e, por fim, criamos a disciplina para executar com foco. Isso é o que significa fazer planejamento estratégico de ponta a ponta. Se tem uma coisa para levar de tudo isso que a gente conversou, é o equilíbrio. A estratégia não pode ser uma camisa de força, algo engessado, mas também não pode ser uma biruta de aeroporto, que muda de direção a cada ventinho. O grande segredo é ter uma clareza absurda sobre o destino final, sobre a visão de longo prazo, mas ao mesmo tempo ter agilidade e flexibilidade para ajustar as velas, as táticas, conforme o mundo vai mudando. No fim das contas, planejamento estratégico não é sobre criar um documento. É sobre criar uma cultura, um jeito de pensar que coloca a empresa inteira remando na mesma direção. Esse foi o nosso guia sobre como transformar visão em realidade. Um abraço, muito café pra gente e, claro, ótimos negócios!